Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, que hoje, dentre os temas muito interessantes e importantes que eu vou trazer, eu vou apresentar um conjunto de declarações do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que mostram como o presidente da República, Jair Bolsonaro, está desmoralizando as Forças Armadas, isso nas falas dele próprio, de Hamilton Mourão. Está desmoralizando a ele próprio, Hamilton Mourão, e está sabotando as Forças Armadas, as suas funções institucionais e sabotando qualquer combate ao desmatamento e aos incêndios na região amazônica sob a tutela do, então, vice-presidente da República. O que é que está acontecendo? Nós temos apenas personagens que estão tentando destruir a nossa nação, personagens dentro do governo, personagens que estão ali muito evidenciados, mas eles representam a si próprios, ou será que escondem outros interesses que estão sendo também ocultados perante a opinião pública aqui no nosso país? Bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a participar conosco dos nossos chats, que eu sempre abro antes das 17 horas aqui no nosso portal, e enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Não esquecendo, é bom a gente sempre frisar que o seu joinha é muito importante também. Gente, você que acompanha os debates políticos pelas redes, que acompanha vários programas, vê vários jornalistas, vários colunistas, você pode estar achando que nós estamos diante de uma certa pasmaceira no noticiário. E você não está muito enganado, não. Mas se você acompanha nosso portal desde sempre, você viu que alguns meses atrás eu já salientava que nós teríamos uma mudança no astral político aqui no nosso país a partir do dia 7 de setembro, com o fracasso do discurso golpista do presidente da República e das suas redes auxiliares de insanos. Era absolutamente previsível, porque o discurso sempre foi mentiroso. Nós não temos um presidente estrategista, um presidente com luz própria, um presidente que sabe o que quer, um presidente que sabe para onde quer levar o nosso país. Nada disso é possível. Portanto, sem condições geopolíticas, sem condições internacionais, sem condições internas, sem condições perante as instituições e sem grande apoio popular, ou maciço apoio popular, evidentemente era apenas um discurso vazio para distrair a sociedade em relação aos nossos principais problemas. Passamos pela pandemia também e agora a poeira se assentou e a gente está enxergando melhor as nossas mazelas, enxergando melhor o que está acontecendo. Isso então pode causar para nós, por conta da estridência dos discursos que eram feitos e estarem sumindo, que nós estamos numa situação de pasmaceira, mas isso está sendo muito importante para a gente chamar a atenção em espaços como o nosso, de situações reais que estão acontecendo. Eu vou falar na segunda parte do nosso papo aqui sobre o Mourão, mas antes eu quero falar de Paulo Guedes mais uma vez. Como eu tinha dito a vocês, os noticiários escondem o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é o representante, é o porta-voz, é o articulador principal, junto com o Arthur Lira, de uma mentalidade escravocrata que o Brasil vai passando de geração em geração para comandar cada vez mais os interesses desses grupos contra o povo brasileiro. Quem é Paulo Guedes? Paulo Guedes tem alguma autoridade moral para falar em ser humano? Ele ajuda alguma ONG, ele foi visto fazendo alguma doação, ele divide a fortuna dele com alguém, ele é benemérito, é uma pessoa aclamada, ele ajuda alguma instituição religiosa, é um asilo de velhinhos, um orfanato. Quem é essa figura? Se a gente pegasse, por exemplo, esse rapaz aqui, morador de rua, numa coletânea de fotos de moradores de ruas com alguns bichinhos, de estimação, porque é uma coisa muito interessante, né? Muita gente que a gente vê pelas ruas, eles não se desumanizam, eles têm ali um bichinho que eles cuidam, enfim. Se eu chegasse para esse rapaz aqui e dissesse para ele, meu amigo, olha só, você está nessa situação, você é jovem, podia estar estudando, podia estar trabalhando, podia estar pensando no seu futuro, e você está nessa situação. Mas eu vou te apresentar uma figura que diz que está preocupada com você. Essa figura é o ministro da Economia do nosso país, que não está com dinheiro aqui dele. Ele tem muito dinheiro, mas não está com dinheiro aqui no Brasil, não. O dinheiro dele, o grosso dele, ele bota fora do nosso país. Você acha isso certo? Você acha que esse cara está, de fato, preocupado com você? Que esse indivíduo tem condição moral de estar num governo preocupado com seres humanos? Vamos lá.
E aí a gente poderia mostrar para ele a cena do Paulo Guedes ontem, né? Uma cena que foi totalmente sonegada pelos veículos de comunicação, como eu tenho dito a vocês. Gente, é uma coisa tão evidente para quem observa esses assuntos que há uma proteção da figura do presidente da República para que ele nunca sofresse impeachment, porque o impeachment dele iria acarretar a saída de Paulo Guedes. Mas é tão evidente a omissão dessas informações, porque do ponto de vista jornalístico, é impossível um grupo de redatores estarem reunidos diante da seguinte informação de que o ministro da Economia do nosso país, flagrado com a montanha de dinheiro não declarada fora do nosso país, não declarada porque ninguém sabia, né? Ele informa que informou esse tipo de situação, de grana, lá para a Comissão de Ética Pública, né? Mas será que informou em detalhes? Nós não sabemos, porque os assuntos são tratados como assuntos privados, que é uma distorção absoluta. E Paulo Guedes ontem reclamou, poxa, a gente vir para o governo, tem que ter a vida da gente toda exposta. Sim, é para isso que os servidores públicos são colocados em funções, eles têm que mostrar uma idoneidade absoluta. Então não pode se queixar de estar com fortunas malocadas em paraísos fiscais e não serem mostradas. Então existe toda uma distorção, né? E uma proteção de figuras como Paulo Guedes no meio dessa história toda, que foi absolutamente escondido ontem do principal telejornal brasileiro. Porque deveriam ter colocado, primeiro, o fato, em segundo lugar, o questionamento, ou os questionamentos que foram feitos, como eu mostrei ontem para vocês aqui, como da deputada Fernanda Melchiona, do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Mas vamos imaginar a gente mostrando essa cena aqui para o tal morador de rua que eu me referi aqui. Vamos lá. Offshore é um veículo de investimento absolutamente legal. É absolutamente legal. E, de novo, eu sigo sempre conselhos. Conversando, eu tenho uma parte, em 2014, 2015. Decisão pessoal. Quero resolver, quero ter uma parte dos recursos da família lá fora. Recursos da família, hein? Vocês acreditam nisso? A família do Paulo Guedes fez uma vaquinha, juntou um monte de recursos e ele está querendo proteger os recursos da família. Não são recursos dele, que ele alcançou sozinho, né? O cara joga essa para dar uma sensibilizada, né? Porque ninguém quer mexer com a família das pessoas, né? Vamos seguir aqui. Você conversa com os conselheiros de investimento, assessores, etc. Eles falam, olha, por razões sucessórias, se você quiser investir alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, se você comprar empresa nos Estados Unidos, comprar ações de uma empresa, for para a Bolsa Americana e comprar ações de uma empresa nos Estados Unidos. Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro ou para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança e é apropriado. Que coisa, hein? Então quer dizer que a mentalidade do Paulo Guedes, do Chicago Boy, o menino, o office boy de Pinochet, o filhote de Pinochet, que trabalhou na ditadura Pinochet, o que eles querem implantar no nosso país é só contra o povo. A parte de tributação, eles esquecem completamente, né? E outra coisa também, né? É alguma coisa absolutamente normal um ministro da Economia ter uma dinheirama fora do nosso país e não querer pagar imposto nos Estados Unidos. Então ele monta uma falcatrua, porque é uma empresa que não produz absolutamente nada, só para não pagar imposto. Sabe por quê? Porque imposto é revertido para esse tipo de cidadão que eu apresentei aqui no nosso primeiro bloco aqui do programa, nosso encontro aqui. É revertido para eliminar situações com uma pobreza extrema. E Paulo Guedes não está preocupado com isso, né? Evidentemente, ele não quer dar nem um centavo para nenhuma fazenda pública, seja estrangeira, seja nacional, né? Vamos seguir aqui. Pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore. Se você usar um offshore, ou seja, uma companhia que está fora do continente, offshore é justamente está fora da costa, está para fora. Então você pode fazer esse investimento. Se acontecer alguma coisa, se eu morrer, em vez de metade ser apropriada pelo governo americano, isso, na verdade, vai para a sua sucessão. Que beleza, né? Então ele foi falando isso, ele ficou muita desenvoltura, aí os deputados estavam ali apoiando o Paulo Guedes, né? É isso mesmo. Paulo Guedes faz um discurso absolutamente estelionatárico, que vai enganando as pessoas que ainda apoiam o governo Bolsonaro. Ontem, nessa esteira aqui, ele declarou para o jornal Financial Times que os bancos brasileiros estão tentando afetar as eleições, que os bancos então, estão insatisfeitos com o governo
Bolsonaro, né? Só um lunático para acreditar no que ele está falando, porque os bancos estão batendo recordes atrás de recordes com a situação que nós estamos vendo aqui no nosso país. Só quem está perdendo nosso país são aqueles moradores que eu mostrei para vocês, ou pessoas como aquela pessoa, aquele rapaz estava aqui, por conta de total falta de perspectiva do nosso país. Bom, e aí, impressionantemente, nós não vimos absolutamente nada disso nos meios de comunicação que ocultam todo esse tipo de mazela que jornalisticamente não tem como não ser exposto, né? Não ser exposta essa situação. E hoje aqui no Brasil, a gente teve uma situação dessas que são do surrealismo do nosso cotidiano, que mostra como a nossa república ela está repleta de vigarices de todos os lados. Sem antes esquecer que a Comissão de Direitos Humanos também do Senado está cobrando do Augusto Aras a resposta sobre a CPI, né, gente? Os crimes todos que foram cometidos pelos personagens durante a pandemia, como é que essa situação está sendo tratada? Porque, gente, eu trabalhei para o Ministério Público do Rio de Janeiro durante 15 anos fazendo programa de televisão na TV Justiça. Convivi com promotores ao longo de 15 anos, do Brasil inteiro. E eu nunca imaginei que a gente poderia ter o mais alto cargo do Ministério Público da nossa nação, o senhor Augusto Aras, que não vê crime em lugar nenhum. Gente, se o Ministério Público do nosso país fosse todo ele comandado por figuras como o senhor Augusto Aras, ninguém estaria preso. Ninguém, nenhum traficante, nenhum bandido, nenhum assaltante, nenhum político, ninguém, porque todos eles teriam um olhar complacente, um olhar de, olha, não é bem assim, vamos ver, não podemos nos precipitar, porque é impressionante uma montanha de 612 mil cadáveres. Tudo que a gente viu durante a CPI, todos os crimes tipificados no Código Penal, todas as posturas antirrepublicanas, antiéticas, anticonstitucionais, isso aí que a gente pode dizer assim, né? Não terem motivado o Procurador-Geral da República em fazer absolutamente nada. Mas há uma esperança, porque o governo brasileiro, mudando em 2022, em 2023 o senhor Augusto Aras não será mais titular dessas ações. Quem sabe alguém com um óculos mais ajustado possa enxergar os crimes que nós estamos enxergando e que o Procurador-Geral da República não está enxergando. Mas ele vai ter que explicar essa situação lá, né? E aí a gente chega aqui ao tema que eu chamei aqui para nosso papo do dia de hoje. A desmoralização, gente, eu não sei como é que isso não é colocado pelos veículos de comunicação. O Hamilton Mourão está falando assim, a forma clara, evidente, como o governo Bolsonaro sabota as Forças Armadas do nosso país. Primeiro, ele faz uma cooptação levando pencas e mais pencas de generais, de militares, para não fazerem absolutamente nada para bater em continência para Paulo Guedes, que quer entregar cada vez mais o nosso país, sob o olhar cúmplice desses caras que estão enchendo os bolsos com soldos cada vez mais poupudos. Mas o Hamilton Mourão falou uma coisa muito grave que deveria ser mais repercutida. Bem, outros podem não repercutir, mas eu vou compartilhar com vocês do que eu estou falando. Vamos lá. Uma vez que os índices de desmatamento aumentaram em vez de diminuir. Em primeiro lugar, é importante destacar que a ação das Forças Armadas se destina a cercar a área onde ocorrem essas ilegalidades e proteger, não é, os fiscais das agências ambientais, que são eles os elementos especializados e capazes de aplicar multas e de verificar o padrão, qual é a natureza da ilegalidade que está ocorrendo. Não é? É óbvio que a tropa, seja ela do Exército, da Marinha ou da Força Aérea, ela não tem essa capacidade. Ela está ali para essa questão de segurança, a questão de bloqueio, a questão do apoio logístico, porque são áreas que estão no interior da mata, no interior da floresta, que necessita que seja estabelecida uma base para que os fiscais tenham refeições durante todo o dia, para que tenham um lugar para descansar. Não é? Então, essa é o trabalho específico das Forças Armadas. E o trabalho, vamos dizer, a atividade fim, especificamente, está a cargo das agências ambientais. Eu deixei claro que, no primeiro momento, essas operações não foram bem sucedidas por falta de conversa entre tanto os elementos das Forças Armadas como os elementos das agências ambientais. Sejam elas, não é, o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI. Então é aquela história, vamos operar na área X, ok. Aí não aparece ninguém do IBAMA para multar. Tá? Não aparece ninguém? Como assim não aparece ninguém? O senhor está tratando com o governo de Marte? O governo de outro país? O senhor não consegue conversar com os órgãos? Por que os órgãos estão sabotando? As Forças Armadas estão fazendo um papel de otárias no meio dessa história.
dão a sua contribuição e não têm a contrapartida. Quem é o presidente que comanda essas instituições todas? Por que estão sendo sabotadas as ações das Forças Armadas em proteger a soberania da nossa floresta, a nossa biodiversidade? Vamos operar na área Y, não vem o ICMBio. Vamos na terra indígena tal. Cadê o pessoal da FUNAI? Então, houve muita dificuldade nisso aí. E que só foi dar resultado, aparecer realmente, né, uma integração, né, porque um trabalho interagências ele não é simples. Na segunda fase, que foi a Operação Samaúma, que aí parece que a turma acordou e entendeu que tinham que dialogar uns com os outros. Né? Então, isso é uma questão. Por isso, o senhor citou, né, a queda nas multas, porque não aparecia ninguém para multar. O pessoal das Forças Armadas aprendia motosserra, aprendia trator, mas cadê a multa? Cadê o embargo? A Força Armada não pode fazer o embargo daquele terreno. Ou seja, e aí o general, ele tem uma responsabilidade também, porque o senhor está vendo essa humilhação, esse desmonte, essa sabotagem, e o senhor não coloca a boca no trombone, o senhor não se coloca de uma forma muito contundente, então o senhor é cúmplice também, o senhor é servidor público. O senhor deveria estar tendo mais honra com aquilo que o senhor serviu no passado e com o dever de servir a nação nos dias de hoje. Esse pessoal que está no governo, gente, se eles pudessem, eles pegariam a bandeira do Brasil, onde está escrito ordem e progresso, e colocariam assim, estamos de sacanagem com vocês. Ou alguma coisa com uma interrogação no final da história, né? Estamos de sacanagem ou não, né? Então, gente, quando nós vemos esse tipo de situação, é simplesmente a materialização que deveria ser reverberada pelos meios de comunicação, porque são declarações muito fortes. Mais à frente, o Mourão, eu vou colocar esse link para vocês, ele diz que não foi para a COP26 porque o Bolsonaro não mandou. Que nós ficamos lá sem um representante de alto nível ou de alta expressão dentro do governo brasileiro, porque simplesmente o presidente não mandou, ele também não falou nada e fica todo mundo assim, e a floresta vai se acabando, e o Brasil vai se acabando, e os garimpeiros vão matando índios, e os nossos rios vão sendo contaminados, e os vigaristas vão se dando bem dentro do governo federal, os vigaristas vão cada vez mais grilando terras no nosso país, e fica todo mundo fazendo esse papel de inútil paisagem, né? Então, gente, ainda bem que está faltando menos de um ano para as eleições e isso tudo pode ter uma grande transformação aqui no nosso país. Mas vai depender muito desse tipo de papo que a gente leva aqui pelas redes e para onde que esses papos estão chegando, onde esses alertas chegam, onde as críticas vão sendo chamadas para que a gente perceba quem são esses personagens, a serviço de quem eles estão, a desmoralização entregue do nosso país, os cúmplices, os subornados, os corruptos, todas essas figuras que estão fazendo tanto mal à nação, mas que, se forem bem identificados, a hora deles também chegará em algum momento. Gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!